Dos irmãos com a paz do Senhor, e nessa hora eu quero deixar uma palavra para meu amigo, para você que está me ouvindo, né? Jesus tem uma palavra para o teu coração nessa hora. Desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Que essa palavra vá e produza o resultado a qual está sendo enviada. E hoje é o livro de Jó, capítulo 1. Vamos ler aqui que tem como título A Virtude, Tentação e Perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno dos dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercastes e sabe a ele a sua casa e a tudo quanto tens, a obra das suas mãos? Abençoaste o seu gado, te tem aumentado na terra, mas estende a tua mão e coloca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Isso é o diabo falando, né? Aí aqui Deus fala: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Do capítulo 1 até o versículo 12, nós lemos. E aqui nós vamos fazer um comentário, como sempre, né? Os amados já conhecem, em cima dessa palavra. Nós vamos trazer aqui um ensinamento maravilhoso que vem do céu, que fala: ao mesmo tempo em que a história de Jó é uma das mais conhecidas, Jó é também um dos personagens bíblicos mais misteriosos. Jó foi um homem muito rico que viveu na terra de Uz. A localização dessa cidade é incerta, mas uma das possibilidades mais aceitas entre os estudiosos é que Uz ficava uma região ao leste de Judas, e talvez frandeirista com o deserto, mas nós sabemos que a terra era propícia para a criação de gado e agricultura. A Bíblia nos diz que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. A prova da fidelidade de Jó pode ser vista na afirmação de que ele desviava-se do mal. O próprio Deus testemunhou que Jó era um homem mais piedoso e correto que viveu na terra em sua geração. Inicialmente, Jó
tinha 7 filhos e 3 filhas, mas no total ele foi pai de 20 filhos, pois os seus primeiros 10 filhos morreram durante o período de intenso sofrimento ao qual ele foi submetido, mas depois Deus lhe concedeu que fosse pai dos 10 filhos. Jó era casado, apesar da Bíblia não revelar o nome da sua esposa. Segundo o texto bíblico, a família de Jó provavelmente era muito unidos, pois seus filhos visitavam uns aos outros em suas casas e faziam banquetes onde se confraternizavam. Jó também era o pai que se preocupava com o bem-estar dos seus filhos e continuamente buscava e orava a Deus de madrugada, consagrando seus filhos ao Senhor, e oferecia sacrifícios em nome deles. Um dos pontos mais discutidos na história de Jó é a época em que ele viveu e está. Esta questão não é tão fácil de ser respondida, porque não há uma informação direta no livro que conta a sua vida que sirva para adaptar a história de Jó, mas há algumas pistas que podem ser úteis nesse sentido. Por exemplo, o livro de Jó deixa imprescindido que Jó viveu uns 200 anos de idade. Isso é os estudiosos que dizem, né? Lá em Jó, capítulo 42:16, Jó também desempenhava o papel de sacerdote de sua família, algo semelhante ao que ocorre a Abraão. Também parece que os caldeus que matavam glória a Deus. Os servos de Jó ainda viviam como nômade. As riquezas de Jó não eram medidas pela quantidade de ouro e prata, mas pelo tamanho de seus rebanhos. Além disso, existe uma referência a Jó no livro do profeta Ezequiel, onde o profeta menciona Jó ao lado de Daniel e Noé. Os estudiosos dizem que é possível o Daniel mencionado por Ezequiel não seja o profeta Daniel, contemporâneo de Daniel, e sim o famoso e heróico rei mencionado no texto corítico, que viveu numa época muito remota. E se for esse o caso, então Jó viveu em uma data tão recuada quanto os outros dois personagens. Por tudo isto, a melhor probabilidade e provavelmente que Jó tenha vivido na era patriarcal, depois dos acontecimentos de Babel, talvez antes de Abraão ou contemporâneo a ele. O texto bíblico diz que Jó possuía grande riqueza e desfrutava de alta posição social. Inclusive, a Bíblia nos diz que Jó era proprietário de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Uma qualidade tão grande de gado na época em que Jó viveu certamente representava um imponente produtivo para cuidar de tantas propriedades. Jó contava com números muito grande de servos ao seu serviço, de modo que somente tudo que somando tudo, o texto bíblico diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Mas sem dúvida o que mais chama a atenção na história de Jó é o grande sofrimento que ele precisou enfrentar. Perceba-se que nesse ponto foi Deus que iniciou a conversa sobre Jó. Não foi Satanás que escolheu Jó para
o texto ao qual ele foi submetido, mas foi o próprio Deus que foi o próprio Deus. Com a permissão de Deus, Jó perdeu tudo o que tinha. Não é possível saber que tipo de doença castigou Jó, até porque todos os seus sintomas é apresentada em um texto poético. A gente não sabe a enfermidade de Jó, sabe que foi uma chaga, uma doença que tomou todo o seu corpo, do alto da cabeça à planta dos pés. É isso que ele quer falar. Os amigos de Jó ficavam com ele uma semana calado, mas depois que começaram a falar, foram só para acusá-lo de adultério, ladrão, alguém sem hospitalidade e um louco. Bildade falava de pecado oculto. Eliafaz são 3 amigos, né? Ficaram 7 dias calados, né? Era um costume da época dos judeus. Mas quando eles abriram a boca, só foram para prejudicar Jó com palavras, ferir, né? Porque a gente tem que ter cuidado da nossa boca, o que sai da nossa palavra. A Bíblia diz que tem poder de vida e de morte. Então, se eles não tinham algo de bom para falar para Jó, né? Porque o sofrimento de Jó já era uma coisa grandiosa para um homem passar. Então, se eles não tinham algo proveitoso, algo de bom para falar, ficassem calados, né? Continuassem calados. Mas quando eles abriram a boca, né? Só falaram coisas que desagradavam a Deus e depois eles foram corrigidos por Deus. Deus chamou a atenção deles. Bildade falava de pecado oculto, dizia que Jó tinha pecado oculto. Não é verdade isso. Eliafaz, só os pecadores sofrem, né? Nada disso. A Bíblia diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, assim o Senhor falou. Zofar falava: o justo não passa por tribulação. E que é homem mais justo do que Jó, né? Passou o que passou glorificando o Senhor. Foi muito difícil, mas ele passou, né? Isso aí nos motiva, né? Nos dá ânimo, né? Uma prova dessa, um homem passar, então, isso aí deixa um testemunho tremendo do que é ser fiel ao Senhor. E no discurso dos amigos de Jó, nós podemos perceber toda a insensatez da, da sabedoria humana e tentativa de se defender de Jó. Foi vão, porém, um jovem chamado Eliseu chamou a atenção para o papel disciplinador do sofrimento, ressaltado que o homem não é capaz de compreender tudo o que Deus faz, né? Então esse rapaz aqui, né, esse servo do Senhor, chamou a atenção dos 3 amigos de Jó que eles não fizessem aquilo que o homem não é capaz de entender, né, o porquê das coisas, né? Às vezes chega momentos difíceis, o dia mau, quando a gente chega na nossa vida, a gente se depara, né? Muitos não entendem, muitos criticam. Por que você é servo de Deus e você passa tanta necessidade, você passa tanta prova financeira, tanta prova espiritual, tanta prova na saúde, né? A gente não entende esses porquês, né? O homem não entende esses porquês, muitas das vezes na nossa vida, na vida do homem de Deus, mas todo homem, toda mulher de Deus, ele tem algo a passar, uma cruz a levar. E assim foi na vida de Jó. Pois enquanto Jó debatia sem deixar Deus ser juiz do seu problema, nada se resolvia, né? Então, quando Jó ficava debatendo, perdendo seu tempo, tentando explicar o porquê das coisas, o motivo dele estar daquele jeito, ele só perdia tempo, né? Aqueles seus amigos eram muito duros de coração. Tem pessoas que são opiniosas, principalmente religiosas. Elas só acham que a sua palavra, o seu pensamento é o que tem valor, é o que predomina. E não era isso que a palavra de Deus estava passando aqui, essa mensagem, né? Eles entendiam na ótica humana e Jó estava tentando passar na ótica espiritual. Deus faz uma série de perguntas retóricas, onde toda a sua sabedoria e soberania fizeram com que Jó percebesse a sua ignorância humana.
Jó então entendeu que lhe bastava apenas confiar em Deus, pois ele tudo pode e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus é Senhor do universo e não necessita que alguém lhe aconselhe de coisa alguma. Então, quando Jó se calou, né, ele viu Deus agir em seu favor. Então, existem provas que nós vamos passar, nós vamos passar em silêncio, né? Porque quem fala por nós, quem é o nosso juiz é o Senhor, porque as pessoas não entendem, né? O homem não entende o que Deus está fazendo na sua vida, né? O homem não entendia o que Deus estava fazendo na vida de Jó, mas ali Deus estava mostrando para Satanás que ainda existe homens e mulheres de Deus que têm compromisso com a sua palavra, compromisso com o Senhor, com Deus, com o Senhor dos Exércitos. E aqui nós vamos para a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1, que fala: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era esse homem íntegro e reto e temente a Deus e se desviava do mal. Né? Então a Bíblia fala que ele era um homem íntegro. Íntegro significa honesto, né? Ele era um homem honesto em tudo que ele fazia, ele era sincero, ele não corrompia, não passava ninguém para trás, ele era honesto em tudo, todos os seus negócios, né? Reto. Reto significa uma pessoa reta de palavras. A palavra do homem antigamente não era a escrita do papel, era a palavra que saía da boca, era sim, sim, não, não. Então Jó era um dos tais, né? Era um desses homens que tinha palavra. Se ele dissesse, isso aqui é seu, então era seu, né? Então Jó ele tinha retidão, sinceridade em suas palavras. E a pessoa temente a Deus é a pessoa não exagerada, é uma pessoa que se desvia do mal, uma pessoa que se põe à posição, né? Na posição certa. E aqui fala no versículo 2: E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, né? 7 filhos, o número da perfeição, né? Deus deu 7 filhos homens. A Bíblia não cita o nome desses filhos, né? Até onde nós sabemos, a Bíblia não fala, mas tem os nomes das 3 filhas de Jó. E aqui eu vou falar para vocês. E fala Gemima, aquela que voa. Gemima, aquela que voa, ou pomba. As filhas de Jó, a primeira. A segunda é Késia, árvore pequena, porém de profundas raízes. Nome lindo esse, né? Querem Abuque, vaso inquebrável. Era o nome das filhas de Jó e o significado. E aqui no versículo 3 fala: E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Então a Bíblia fala que ele era um homem muito rico, um homem poderoso, mas o coração de Jó não estava nos bens materiais. A gente pode observar lá para Subierga que Jó era um homem da época poderoso, tinha um poder aquisitivo muito grande. Deus colocou ouro e prata nas suas mãos. No sentido literal, Deus o abençoou grandiosamente, porque Deus conhecia o coração de Jó. Jó era um homem que tinha um coração voltado, aquebrantado, voltado para Deus. O coração de Jó não estava nos bens materiais, naquilo que ele possuía, mas a riqueza de Jó era a presença de Deus no seu coração. Era em conhecer a Deus, saber que Deus existe, que Deus é leal, é real, né? É verdadeiro, né? É constante, é zeloso. Deus amava Jó porque ele tinha todos esses requisitos, né? Como filho de Deus. E no versículo 4 fala: E iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comeram e beberam. Então eles ficavam ali, né, comemorando, comendo, se alegrando na presença um do outro, na casa um do outro. Aqui mostra que eles tinham, né, união, eles viviam bem, né? Tanto bem na parte material como bem entre convívio, né? Um amor fraternal, um amor entre os irmãos, entre familiares, né? O amor filha, que a gente já estudou isso, é o amor fraternal. Eles tinham esse amor. Porém, Jó era um homem precavido, um homem cauteloso,
ficava com medo que seus filhos pecassem, fizessem alguma coisa que desagradava o Senhor. E ele acordava, né, cedo e ia fazer um holocausto oferecendo ao Senhor. Aqui fala no versículo 5. Versículo 5. Sucedia, porém, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, né, eles ficavam dias comemorando. Enviava Jó enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada. Ele levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, a Labra Subierga, ele sempre fazia isso. Ele tinha 10 filhos, então ele fazia 10 ofertas ao Senhor, 10 holocaustos, em sinal que aqueles filhos poderiam ter pecado, desagradado ao Senhor. Por isso que ele era um homem temente a Deus, né? E o próprio Deus deu testemunho de Jó, que ele era um homem temente, né? Reto, íntegro e que se desviava do mal. Tudo isso a gente tem que ter na nossa vida. Isso é um exemplo, um testemunho, né? É um testemunho de um homem de Deus, né? Jó deu um testemunho aqui grandioso, né? Quem é o homem que tem capacidade de passar o que Jó passou? Ninguém. Praticamente quase ninguém, né? Se a gente for colocar na balança, né? Na ótica humana, a gente vai dizer que ninguém tem condição de passar, né? Só que existem testemunhos assim muito fortes que a gente escuta, né? Eu já escutei o testemunho que tem uma senhora, se eu não me engano, ela tinha 7 tumores, né, malignos, e ela permaneceu fiel e o Senhor a curou, né? O Senhor enviou seu anjo ali, adormeceu ela e fez uma cirurgia e retirou aqueles tumores, né? Uma ordem de Deus ali. Ali ela clamou, né, depois de tanto sofrimento, e Deus curou essa senhora. Então, foi uma prova grandiosa, né? Mas assim, creio eu assim que não dá para comparar a prova de Jó, porque a prova de Jó foi bem maior. Ele perdeu todo o poder aquisitivo, ele enterrou 10 filhos, andou enorme, né? Chagas em todo o seu corpo, ainda tinha a perseguição e a humilhação desses 3 amigos, né? Que foram acalentar e acalentaram ele. 7 dias depois se tornaram, né? Pedras de tropeço, se tornaram algo tenebroso. Jó teve que orar pelos seus amigos, né? A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó, mesmo ele estando todo arrebentado, doente, cheio de chagas, né? Quando ele descobriu que ele tinha perdido tudo, ele rasgou o seu manto e cobriu, raspou sua cabeça e se cobriu com terra. Sinal de humilhação. Quando o homem antigamente rasgava seu manto e se cobria com terra, é sinal de humilhação. Davi fez isso, né? Davi muitas das vezes fez isso. Os reis faziam isso, as pessoas nobres da época, de sinal de se humilhar diante do Senhor. Jó fez isso. E aqui fala, então, o Senhor, versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então o diabo é desocupado, né? Deus nunca chama ninguém ocupado. Todas as pessoas que a gente viu que Deus chamou, eles estavam em uma atividade, né? Teve um que estava arando a terra, né? Aí o servo do Senhor passou e jogou a capa nele, Elias e Eliseu, se eu não me engano, e ele foi e o acompanhou. Então Deus sempre chama pessoas que são dispostas, que têm atividade, né? Que estão ocupadas, né? Que tenham tempo para servir a Deus, que gaste aquele tempo na obra, no arado do Senhor, assim como Gideão estava malhando trigo no lagar. Deus sempre chama homens e mulheres valentes, pessoas às vezes que o homem não dá nada, mas Deus conhece a estrutura do vaso. Quem conhece o vaso de barro é o Senhor. Às vezes você pensa que não é nada, que não tem nada, que não pode nada, que não é capaz de fazer nada. Ou as outras pessoas pensam isso de você, mas Deus não te vê assim. Deus conhece a estrutura do vaso e sabe do que você é capaz de fazer para Ele, de fazer para o seu reino,
de produzir a labra subierga. Quem conhece a estrutura do vaso não é o vaso, mas é o oleiro que conhece o vaso, né? E a Bíblia fala que Satanás estava passeando, desocupado, e Deus falou no versículo 8, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, Deus chamou a atenção do diabo, né, para mostrar para o inimigo que ainda existia, que ainda existe homens e mulheres aí sinceros, ainda existe uma igreja sincera, um povo que vai morar no céu, um povo que vive aqui, né, um povo determinado, um povo que vive aqui, mas que sabe que isso aqui é de passagem. Nós estamos aqui de passagem, não é permanente. Nós estamos aqui por um período de tempo, mas a qualquer hora, a qualquer momento, as trombetas vão tocar. A labra subierga, o nosso dono, que é Jesus, o dono da minha vida, o dono da tua vida, se você tem compromisso com Ele, uma aliança com Jesus, Ele vem te buscar, né? E a Bíblia fala aqui, no versículo 9, então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus em vão? Então Satanás começou a conversar, a argumentar com Deus, né? Querer questionar Deus, querer pressionar Deus, né? Aí aqui fala no versículo 10, porventura, o diabo falando, porventura tu não cercaste de saber a ele e a sua casa e a tudo quanto tens, a obra das suas mãos, abençoaste o seu gado e te aumentaste, e se tem aumentado na terra, né? Então o diabo estava querendo falar para Deus que nada daquilo que Deus estava falando era verdade, que Jó só adorava a Deus pelo que Deus dava para ele. E isso não era verdade, para você ver que o diabo é mentiroso. Queria enganar até o próprio Deus. Mas quem é que pode enganar a Deus? Ninguém. Ele é o dono da vida, ele é o grande eu sou, onipotente, onisciente, onipresente. Conhece tudo e conhecia a intenção de Satanás, né? O diabo é um anjo caído que perdeu as suas forças, perdeu o seu poder é limitado, né? Deus é quem manda nele, não ele que manda nele, mas Deus é que dá uma ordem, né? Assim como Deus deu uma ordem aqui para ele, vai e toque em tudo que ele tem, só não toque na alma dele, porque me pertence. E ele saiu de imediato e foi, né? Aqui fala no versículo 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então Deus permitiu, porque Deus já sabia a estrutura de Jó, que Jó ia suportar, que Jó não ia negar a Deus, né? Então existem provas que eu e você tem que passar, porque para que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nossa vida e para que a gente venha amadurecer e crescer e produzir frutos. Toda árvore boa, ela dá bom fruto, mas o processo de crescimento, o processo de desenvolvimento de uma árvore leva dias, anos, é um processo muito grande, né? Para ela criar raízes profundas, ali vai ser levado um tempo, né? Assim é eu e você na presença do Senhor, para que a gente venha crescer, produzir frutos e ter raízes profundas em Deus, vai levar um tempo, mas isso vai acontecer. Então Deus queria amadurecer mais a fé de Jó, mais ainda, que ele fosse um homem com uma fé inabalável, mais do que ele já era, uma fé maior, uma fé grandiosa, não do tamanho de um grão de mostarda, mas uma fé bem maior, né? Então existem situações que a gente vai se deparar, mas a gente vai passar, porque Deus é conosco, Deus é contigo, né? Deus é com o seu povo, com a sua eleita, com a sua igreja. E versículo 10 fala, e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, né? Creio eu que o diabo tenha saído igual um foguete, né? Rapidão, para fazer o mal, né? Pés que se apressam para fazer o mal, que a Bíblia diz que Deus abomina, né? E aqui vai terminar de contar a história de Jó, né? E fala que Deus chamou os seus filhos, né? Aqui que está falando que Deus chamou os seus filhos, que são os seus anjos que se apresentaram ao Senhor.
E no meio dos seus anjos o diabo entrou, né? Que ele é intrometido, ele é mal educado, né? E enxerido entrou no meio dos anjos e foi lá querer argumentar com Deus, né? Aí aqui vai contando a história. Então aqui nós vamos fazer um resumo de tudo que a gente viu aqui. E a gente, no versículo 42, está falando que Jó venceu essa guerra, tá, irmão? Essa guerra foi vencida. O Senhor, versículo 42, capítulo 42, versículo 10. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então, Jó tinha perdido 10 filhos, Deus deu mais 10, né? Para finalizar esse estudo, essa palavra, Jó teve mais 10 filhos, Jó venceu a prova, e ele saiu da prova quando ele orou, né, pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele, tudo foi restituído, ele foi um homem altamente abençoado, tanto na parte material como na parte espiritual. Deus abençoou ele, ele virou um homem mais forte, mais alicerçado em Deus, né? Agora que nós vamos ver o resumo de tudo que a gente estudou. Fala, os filhos de Jó, né? Foram 10 filhos. Depois com mais 10, os 10 que ele perdeu e 10 que Deus o restituiu. Então foram 20 filhos e as suas filhas eram mais lindas do Oriente. A palavra Jó significa perseguido, voltar, ou aquele que volta a Deus, né? Deus faz, né? 70 perguntas. Onde você está e quando lançarás os fundamentos da terra? Né? Ou Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no fundamento, no firmamento, né? Então, Jó fez 16 perguntas para Deus e Jó fez 16 perguntas para Deus e Deus fez 70 perguntas para Jó, viu? Aqui